Este episódio do Mandy Arena tem o apoio de Ponto de Contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. E Descomplica. Com Descomplica, você aprende fácil. Esse é o Mandy Arena, um vídeo podcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante. E eu sou o Léo Cuba. A gente está no episódio 14, estou perdendo a conta. E hoje a gente está recebendo o Rafael Siqueira, que é cofundador e CTO, diretor de tecnologia, né, os leigos, do Apontador, um dos pioneiros na internet no Brasil, pioneiro em geolocalização, e acho que ele tem bastante história bacana para contar do produto, da história e da própria história que acompanha a história da internet no Brasil, né? Obrigado, Rafael. Obrigado a vocês pelo convite. Rafael, quem é o Rafael? Conta um pouco da experiência profissional. Quem é o Rafael? É um amante por corrida, adora lutas, qualquer Ultimate Fight acordado de madrugada. É muito comum. Eu assino Pratico jiu-jitsu, já pratiquei há quase 10 anos, já pratiquei um pouco de Muay Thai, gosto muito de esporte. Do lado de tecnologia, consome internet 24 horas, 7 dias por semana. Às vezes pode isso aqui parecer uma doença, mas toda vez que eu entro no Google, procuro, ele fala, não usa mais que... Você não viu tudo ainda, né? Então você não conhece tudo. Muito bom. E como que começou, como que foi essa história de empreender? Porque pelo que eu sei, você estava na Poli, e aí entrou para uma startup com sócios, e aí daí foi em diante, né? Como que é? Exatamente. Eu estava indo muito para a vida corporativa, quando você pega a Poli. Qual que era meu sonho? Era trabalhar numa grande montadora. Na USP, lá na Poli, em engenharia, eu estudava engenharia mecatrônica, que era o quê? Era fazer robozinho em fábrica automotiva. Era você pegar, programar aquele elevador inteligente para ele parar nos andares. A máquina de lavar da sua casa, todo aquele controle, era isso que você aprendia lá. Você aprendia um pouco de programação, mas era muita automação. Então, meu futuro eu via certo, ou numa Nestlé, ou numa Volkswagen, ou numa... O emprego dos sonhos é trabalhar na GM. Era trabalhar na GM. Nem tanto na GM, mas eu acho que é alguma montadora alemã, porque eu estudava até no Instituto Goethe, estudei 2 anos seguidos alemão, tudo hoje não lembro uma palavra, não acho bem, mas não lembro mais nada, mas o foco meu era todo nesse sentido. Mas também o que você olhava? Eu sempre busquei assim, para eu manter um padrão de vida bacana, o que eu preciso ser lá na frente? Então você olhava, será que a carreira de engenharia, então eu fazendo estágio, eu olhava assim o diretor de lá, via lá, onde é que ele está chegando, onde ele pode chegar? Meus amigos que estão indo para o mercado financeiro, é um mercado bacana, um mercado muito, se você fizesse bem feito, você crescia muito rápido, dava pulos muito rápido. E muito do que eu entendia de exatas e automação, tipo programação, essas coisas, eu conseguiria fazer algumas coisas bacanas no mercado financeiro. Mas aí apareceu o quê? No meio do estágio que eu estava fazendo uma grande empresa de engenharia chamada Jakopoi, uma empresa sueca, né, finlandesa também, uma união das duas, eu decidi fazer alguns trabalhos de freelance. Então, num desses empregos que eu arrumei de freelance perto das férias, era das 16 horas, 23 horas. Então, não tinha, eu ia para a faculdade, fazia um horáriozinho de estágio, e como era novembro, ainda fazia esse outro trabalho freelance. Fazendo Poli, então você estava fazendo menos matérias, então, né? Levando, né? Levando. Quantos anos você precisa para se formar na Poli? Eu no 3º ano comecei por esse caminho também. Na Poli você tem 10 anos de convivência lá, tudo não, mas eu tava na verdade, no último ano, eu teria que fazer no ano seguinte pelo menos 80 créditos para poder terminar. Que era o sonho, sempre foi o sonho da minha mãe, eu terminar a faculdade. Infelizmente ainda não pude realizá-lo, mas meu irmão fez a parte da gente. Mas lá eu estava lá nesse mundo corporativo, pensando em carreira, tudo, e apareceu um projeto de finanças bacana. Vamos desenvolver alguma coisa relacionada a georreferenciamento, isso no final de 99. Aquelas imagens de satélite que você vê o Google, que você vê a sua casa, que revolucionou o Google Earth, tudo. Eu olhava aquilo ali, os voos aéreos no Pará, já tinha toda essa tecnologia. Os amigos meus que também faziam parte dessa empresa aí que estava fazendo, eles desenhando as casas, desenhando as áreas verdes, as hidrografias no estado do Pará. E meu trabalho era o quê? Simplesmente plotar o que tinha naquelas imagens que eles faziam. E daí ficava à noite, pegava nas máquinas,
Aí eu, um pouco espertinho, peguei e automatizei tudo. Deixa eu ver o que está sendo salvo em cada máquina, pega cada uma das coisas, coloca na plotter, de tempos em tempos manda aviso para o meu computador para eu ir lá olhar a plotter. E o dono da empresa ficou curioso. Como é que ele não faz nada? Eu passo ali, tudo ali, o cara não está fazendo nada. Muito bom. Aí ele fala pro meu chefe, e aí, como é que tá o negócio? Ele tá entregando tudo aí, não sei como é que ele faz. Aí um dia ele chegou pra mim, você programa? Eu falei, pelo menos umas 20, 30 linguagens, né? Que eu sempre gostei de tecnologia. Até hoje eu ponho a mão na massa. Tem que programar, tem que entender o que o desenvolvedor está vendo ali. Até sugerir, se precisar, programar em par com eles. Então naquela época o programa ele ofereceu para mim, você quer fazer um projeto parecido com o MapQuest nos Estados Unidos para o Brasil? Era aquele ano onde a American Online estava vendendo CDs, dando CDzinho, Itaú, né? A American Online com o Itaú, tinha o UOL, tudo. Então era um mercado que eles queriam trazer produtos de fora para grandes portais. Era o ano do CDzinho? Era o ano do CDzinho. Tem até a história do 98? Isso daí Tem foi a história do 2000. Mandic que ele hackeou o CDzinho do UOL, né? Então, Mas é uma outra história. é o ano do CDzinho. Então, o que é? Essas empresas buscando o produto. E eu comecei a desenvolver esse projeto para eles lá, terceirizado, lá como freelancer, que eu não tinha trabalho fixo nenhum. Como é que desenvolveria uma MapQuest aqui para o Brasil, para a American Online, que era um dos clientes dele. No final do projeto, eu conversei com o dono da empresa, eu fui abordado por um grupo de investidores de origem brasileira, mas de origem coreana, que queriam fazer alguma coisa relacionada a celular e com localização. Muito porque a Samsung, que era um dos relacionamentos, que é uma empresa toda, nada tipicamente internet, não investe em tecnologia, mexia muito com hardware e representação de marcas, linha de montagem, queria fazer alguma coisa em tecnologia e decidiu fazer alguma coisa relacionada com mobilidade e com localização. E nisso vieram buscar no mercado quem entendia um pouco disso para poder fazer isso. A Samsung tinha dado essa ideia para eles lá, que era o próximo boom lá no Japão e na Coreia. Já bombava celular, já bombava jogos e o próximo era a localização com as operadoras. Então eles vieram... Isso era em que ano? 2000. Então a gente estava no Foursquare, GoWallet, as redes sociais, Facebook, 2009, 2010. Isso daí a gente já pensava 10 anos antes. E é questão de momento. A gente pagou pelo pioneirismo, mas agora o mercado está explodindo e a gente está muito bem nessa onda da localização. O que aconteceu lá naquela época, quando eles foram buscar, uma das pessoas identificadas fui eu, por relacionamento lá dentro da própria universidade, onde tinha uma pessoa que trabalhava no mercado financeiro, que conhecia, no meu caso eu, para poder indicar para os investidores que queriam fazer. Então aquele sonho meu de ir para o mercado financeiro, estar estudando alguma coisa, olhando ali, me trouxe essa oportunidade. E eu abracei com todas as mãos. Desde então, eu dedicado 100% ao projeto, tranquei a faculdade, principalmente nos 2 primeiros anos. Segue trancado até hoje? Tentei voltar em 2003, a melhor experiência disso é ver o reconhecimento das pessoas lá da universidade. Você vê os alunos querendo entender, querendo empreender, ver os desafios, tudo. Alguns deles vieram até trabalhar comigo, fazer parte dessa equipe. Tem alguns que estão até hoje lá com a gente. Outra coisa bacana foi ver os dois lados da universidade. Tinha professores que te idolatravam, queriam entender, falar, mas tinha aquele professor mais acadêmico que chegava para o outro lado. Você era um mau exemplo, né? Era um mau exemplo, porque ele falava assim, pô, o que você está fazendo aqui em Pampa? Você não tem nosso negócio? Por que você não vai cuidar lá de lá? Pô, você vem aqui no dia das provas, vem encher o saco. Você tem muito desse lado também, mas tem muitos professores que apoiavam, admiram porque saiu lá de dentro. Saiu lá de dentro. Então, independente de ter terminado ou não, saiu lá de dentro, foi criada a cultura, tudo que veio disso daí foi criada lá dentro. E aí, quer dizer, depois disso foi meteórico, né? A coisa foi muito rápido, né? Foi muito rápido no próprio ano 2000. A gente sentia cada pulo de tráfego que a gente tinha, era engraçado. Teve 2 pulos que me marcaram muito no ano de 2000, porque a gente não gastou 1 centavo em marketing. Até hoje todo o tráfego da gente é não pago. É orgânico, tem bastante coisa de search engine optimization, a gente é muito bom nisso, mas não por uma falha do mecanismo de busca. SEO naquela época. Não é uma falha de mecanismo de busca. Hoje o conteúdo que a gente tem é relevante e tem muito long tail, não se encontra na internet nem site.
Quem vai escrever de uma rodoviária em Campinas? Quem vai colocar uma loja de videogame no Shopping D pequenininha que só aceita hipercárdica, com outro tipo de público? Então a gente tem conteúdo de tudo quanto é lugar, que é um diferencial que o SEO faz coisa pra gente. Mas naquela época lá, dois pontos que marcaram bastante a gente. Uma foi quando a Veja colocou um destaquezinho, naquele final de semana nossos servidores fritaram. E o Isso outro, foi Veja São Paulo, local ou... Vejinha. Vejinha. Falando de internet, falou Uma matéria. Uma matéria, colocou e fritou naquele final de semana. Mas o dia mais engraçado que fritou foi um dia à noite. De repente estoura o tráfego dos servidores e ninguém entendeu. E você estava tráfego vendo? De madrugada, porque apitava. Porque eu morava a 3, 4 quadras do data center da gente na Diva, ali no Itaim. Então acontecia qualquer coisa, era eu que tinha que ir lá. Você ia lá pro data center. Eu mexia desde os servidores, na programação, tudo, e a nossa equipe foi bacana. Os outros três empreendedores que estavam comigo no começo do projeto, todo mundo bem comprometido. Pro lançamento, a gente ficou 2 meses dentro do escritório do investidor, no último andar, que a gente chegava de bermuda, uma impressora tradicional, o pessoal de terno, chegava os moleques de bermuda, eu entrava na porta do investidor, conversava com eles sempre aberto a gente, e o resto da empresa não entendia, era uma outra cultura lá dentro. Fomos bem assim. E nesse dia que teve esse tráfego tão grande, a gente descobriu. Foi quando o Jô Soares, na caneca do Jô, ele pegou e pôs no site. Veja esse site que eu encontrei aqui na caneca do Jô, é bacana, tá fazendo isso, é inovador, não sei o quê. Aí, Totalmente espontâneo. Totalmente espontâneo. A gente nunca pediu, nunca falamos pessoalmente lá com o Jô, tudo é uma coisa bacana, um dia a gente vai estar lá ainda. Mas aquela pauta dele ter falado isso, pra gente naquele momento foi muito importante. E a gente teve, até hoje a gente tem muita mídia espontânea. Os meios querendo conversar com a gente. Uma porque a gente formou esse mercado. Vocês estão fazendo notícia, né? Estamos fazendo. Se você pegar a categoria de busca local, que é o que o apontador faz, é buscar alguma coisa aonde, o apontador, essa busca local representa, segundo o Comscore, que é o Ibope da internet mundial, representa 22% do tráfego que passa na internet brasileira passa por uma busca local. O apontador por si só tem 18,2% desse tráfego, ou seja, ele está criando a categoria. Sim. Até pouco tempo atrás ele era 10 vezes maior que o segundo colocado, que era o Kaipe, um site europeu muito mais preocupado com a ida do par do apontador americano, que é o Yelp, para lá, do que realmente investir aqui dentro do Brasil. Então o apontador vem desbravou mapas e rotas, a gente colocou 500 pessoas nas ruas, levantou os primeiros mapas no Brasil, que hoje Que foi o primeiro modelo de negócio lá. Exato. Atrás. Que o MapLink hoje, certo? Se você pegar muito do que a gente criou lá fora, possibilitou o Brasil está na frente na internet dos outros países da América Latina. Hoje você pega o mapa do Google, a informação de trânsito está debaixo do Google, são tudo licenciamento desse conteúdo que a gente gera ainda para eles. Você pega todos os pontos de interesse de navegadores, a maioria do apontador. O Nokia em específico que vem em todos os celulares, o exclusivo do apontador Então, no quer Brasil. dizer, aquele trabalho com investimento e tudo mais, Exato. o pioneirismo, quer dizer, ele te colocou na frente, Colocou a marca apontador na frente e Exato. permitiu essa constante inovação de produto. Exato. Hoje toda a inovação da gente vem desde a cultura do passado. Uhum. E hoje, só por uma curiosidade, qual que é o seu tráfego hoje? O tráfego do apontador, segundo o Google Analytics, já passou de 12 milhões de visitantes únicos por mês. Tá, uma brincadeira que eu falo sempre, a gente já enche alguns maracanãs por dia. Tipo, se você considerar o Maracanã, pelo menos acima de 4 maracanãs recorde dele de visita. Porque qualquer busca que eu faço hoje de um ponto específico, alguma coisa, a apontador está sempre entre os top 3, sei lá. Exatamente. De busca local, né? Exatamente. O que mudou no conceito de busca? Antigamente, a busca era por diretório. Apontador começa com letra A, não é por menos. A Amazon não começa com a letra A, não é por menos. Tá? Então, naquela época, aquelas empresas de internet, você começava pensando por quê? Serviço, uma empresa que chamava ABC, não sei das Pensou igual. Mas é bem por isso. Começou assim a busca por diretório. Depois, as pessoas começavam a colocar alguns termos.
Mas para você melhorar a sua busca, as pessoas começam a colocar 3, 4, 5 termos, para você refinar as buscas. As pessoas, quando começam a aprender a utilizar a internet... É uma pergunta completa, né? Exato. Nesse momento entra um bairro, entra alguma localização. Não tem jeito. Eu quero buscar o Spoleto... Traga Piracicaba. Começa a entrar, o termo da localização é muito relevante e tem crescido 50% ano a ano nos Estados Unidos das buscas do Google, ele tem crescido em volume. Porque o cara que faz uma pergunta mais completa do aprendendo Google, ele é o melhor usuário, ele sabe usar mais. Ele sabe e você já na hora, um diferencial do apontador, até para publicidade, para outras coisas, a gente sabe a intenção do usuário. O que o usuário está buscando, qual a região de interesse dele, qual a categoria, daquela categoria o que é relevante, o que não é. Uma pergunta que aconteceu no último evento para a gente do apontador que foi bacana, como é que um site de e-commerce pode se aproveitar desse, que é totalmente online, desse esquema de busca local que todo mundo diz? Porque quando você fala em busca local é um ponto no mundo físico, a gente está levando o do online para o offline, que é o O2O, uma nova. Aí você para e fala assim, as páginas amarelas já ensinaram isso em 1980, isso daí. A gente só está datando. Aquela dedetizadora, aquela vidraçaria que está fisicamente lá em Diadema, gostaria de atender as pessoas aqui da Zona Sul, Zona Norte de São Paulo. Ou seja, são áreas de cobertura. Quando você passa para o lado online, na hora que você busca no apontador algum conteúdo relacionado a uma loja de informática, uma das campanhas que a gente fez, o Dell em promoção notebook esse final de semana em 8 vezes sem juros. Olha a intenção do usuário. De informática e virando da Dell. Da Dell com 8 vezes sem juros, desconto especial para você. Então quando você começa a cruzar matou a visita na lojinha lá de Piracicaba. Um outro exemplo, uma campanha que deu pra gente, quanto é um clique de internet a conversão? É 0.1, no máximo 0.7. Clique na venda. CPM, é o quanto você vai o CTR de clique. A gente conseguiu 14% já. Por quê? Uma campanha da Seda focada no... A gente jogou em cima de clínica de beleza, spa e tudo mais. Naquele momento que a mulher está pensando em saúde, pensando nela, em beleza e coisa tipo, você coloca o novo shampoo da Seda ali. Que ela está buscando um estabelecimento relevância físico perfeita, hein? Relevância perfeita. Você cruza, o que tem muito legal da busca local é você entender a intenção do usuário e ter mais informações. Não é simplesmente você estar lendo um texto e aí o que chegou mais moderno é o AdSense do Google. Sim. Que é você pegar... Mas é que você coloca isso misturado em site que é só de conteúdo. Exato. Mas a intenção de ir para o mundo físico, ele potencializa muito a performance, né? Exato. Então esse mercado que você vê começando agora, nem ainda começou direito. A gente está no embrião dele. As pessoas começam a navegar na internet, vem a banda larga, as pessoas começam a se acostumar a comprar na internet, consumir mídia, acessar mais, e o terceiro mundo que vem agora é a busca local. É o que tem acontecido nos Estados Unidos de então, por isso 2008 vale para cá. Exato. Né? Quer dizer, na verdade não é o modelo da compra coletiva ou o que for. A compra coletiva, mas é o local business, né? A compra coletiva exatamente, é uma outra forma de anunciar do mundo real. É local search, ele não é e-commerce. Ele é local search, é levar uma pessoa do mundo online para o mundo físico. Por isso você tem uma ponta oferta. Exatamente, a gente poderia... Faz sentido, se a loja é longe, ela pode ser um desconto super bom, mas dá uma trabalhando lá do outro lado. O apontador podia muito bem ter entrado no mercado de compras coletiva 2 meses depois do lançamento do Peixe Urbano. A base, você tem toda a base. Por que a gente nunca entrou nesse mercado? Porque o Peixe Urbano já fez um trabalho muito bem feito, tá? E ficar correndo atrás não é o caso. Você tem grupos grandes vindo, Groupon, Clicon, vários sites de compra coletiva. Mas o que é relevante para o nosso usuário? Qual é o nosso diferencial frente a isso? A gente sabe onde estão todos aqueles locais, onde estão aquelas ofertas. A gente tem pessoas falando, dando opinião sobre os serviços e coisas daquela oferta que você vai comprar. Ou seja, o apontaofertas.com.br, que é o site da gente,
Na hora que você busca uma oferta, você sabe o que outras pessoas que foram naquele local acham daquele local. Pessoas não consomem o comércio local além de 5 km, ou melhor, 10 km, 5 milhas ao redor dela. Você não vai comprar um cupom se você mora na Zona Sul, no Tatuapé, na Zona Leste. Você vai comprar algo por isso próximo. Que eu já comprei e não usei, já venceu. Você acaba perdendo. Então, na hora que você organiza toda aquela oportunidade, todas aquelas ofertas pela localização, você sabe depois que o cara gosta de restaurante, quais são as ofertas de restaurantes mais relevantes para cada usuário, por região, por cidade. Tem muita inteligência que a gente coleta disso e cruza com os dados do apontador. Interessante. E acho que aí vem o que a gente estava falando até antes de gravar, né? Que você estava comentando sobre, a gente estava falando sobre concorrer com os players internacionais, né? Então você fala tanto Google, Foursquare, né? Tanto no mobile e tal, mas você falou assim, a vantagem é sair na dianteira aqui, né? Exato. O que acontece hoje pra gente, você falar concorrentes? A gente concorre, sempre teve um concorrente há mais de 10 anos. Tá? O apontador, o concorrente dele era a MapLink. MapLink não compramos, foi uma fusão 50-50 entre as empresas. E o que valeu? O MapLink fez uma trajetória semelhante ao apontador, foi empreendedor, teve que desbravar mercado. Em 2004, ambos os sites teve que abrir mão de algum serviço para se tornar pago, para conseguir atingir break-even. Ambas as empresas quase morreram. Nasceram no estouro da bolha, o apontador em agosto de 2000 e o MapLink em novembro de 2000. São histórias semelhantes. São cultura parecida também? Um pouco diferente, porque um estava sediado em Curitiba, o outro em São Paulo. Então cada um tem uma característica. Ambos inovadores, buscando sucesso, mas um pouco a cultura diferente. O que foi mais marcante para a gente pós-fusão? A gente fez uma fusão entre as duas empresas, para quê? Para ajudar a consolidar o mercado e os dois não ficarem canibalizando esse mercado. Atirando no pé do outro. Para quê? Para ficar fácil para o Google, para o Facebook, quando viessem anos à frente para cá. Pegassem vocês debilitados. Então a gente uniu forças, o apontador focou muito durante essa coisa em B2C, o site para consumer, o apontador cresceu muito. Você tinha a área de mobilidade, inovação, o apontador. Apesar de o primeiro aplicativo com marca apontador ter saído em 2008, você vai pegar em 2001, a gente fazia teste de busca local baseado em SMS para BCP. Você mandava um SMS pizza, estou buscando pizza, a gente identificava qual era a antena e já trazia resultados para isso. Em 2001, protótipo. Em 2002 a gente desenvolve para a Telstra na Austrália aplicações de encontrar locais próximos, tudo baseado em uma tecnologia de celular para fora. Em 2006 a gente já desenvolvia para Orange e Vodafone na Europa. Quer dizer, muita coisa para fora, né? Vivo encontra, você tem Vivo aqui perto, Vivo localiza amigo, Vivo onde estou, Nextel mapas e rotas que existe até hoje. Todos esses produtos white label, que foi o jeito da gente sobreviver, desenvolver, usando know-how. Usando nossa tecnologia know-how, a gente fez isso daí, mas muito para esse lado. O MapLink ao mesmo tempo fazia o localizador de lojas do McDonald's, que hoje, para alguns se tornou, com a vinda do Google, a API gratuita, se tornou commodity, mas tem aplicações onde a gente pega empresas de telecom, a gente mapeia toda a rede dela, baseado em localização, baseado no mapa, faz estudos de geomarketing para saber para alguns bancos, algumas coisas, o que tem ao redor daquela agência, quais são os CNPJ, quais são as coisas, porque a gente tem muito conteúdo para estudo. Então a gente começa a vender serviço baseado na MapLink, então foi uma fusão muito boa, onde um tinha um foco, outro tinha outro, e onde brigava muito, que era o site para consumer, parou essa briga. Então começou a ser o foco do apontador desde 2007 foi a busca local, 2006 para 2007, quando os investidores falaram para a gente, agora que a empresa está lucrativa, qual é o próximo passo? Como é que eu escalo isso? Para escalar tem que ser em cima do consumidor final. Não adianta para você ter clientes corporativos, você tem que matar um leão todo mês para um novo cliente. A venda, o ciclo de venda é longo. Exato. Então você pega um apontador, se você sai uma matéria da Veja agora, da revista Veja, onde tem análise do que foi a história do apontador, qual é a perspectiva que ele quer chegar, e tem análise com o Score, o Alex Banks, que é o
o principal manager aqui do Brasil, falando da análise do apontador. Se você pegar, a gente tinha 1,3 milhões, segundo o Comscore, de visitas em 2008, 3,6 em 2009, 4 em 2008, 2009 3,6, maio de 2010 4 e agora janeiro de 2011 8. Então você vê que a gente está escalando. Então você vai pegar de 2007 para cá esse negócio que esse o apontador foco foi Esse modelo de funciona. negócio de local, né? Funciona. Então quando você pega um apontador, são 12 milhões de visitantes únicos por mês, pelo menos 4 maracanãs cheios por De dia. page view nem se fala, né? Page view tem mais de 40 milhões. Não é tanto porque é um público diferente de uma rede social. Quando você chega no site, ele sabe a informação e mesmo assim, se você Você pegar... não vai reter ele muito tempo lá dentro, Não. né? A gente retém quando a gente começa a sugerir recomendações de locais próximos, o que é. Pessoas falaram sobre isso. O que a gente está cada vez mais para engajamento é criando a Amazon da localização. É baseado no comportamento e na intenção começar a sugerir coisas que para vale muito outras mais pessoas. do que o meu amigo fala do que o que a marca está falando. Exato. Mas a ideia não é criar uma comunidade nova. A ideia é usar o ecossistema que já existe, Twitter, Facebook, todas as comunidades, entender quem são os amigos dele em cada uma das comunidades e trazer para dentro para melhorar a recomendação. O cara se loga com o outro site. Pode ser o site da gente, pode ser o outro. Eu extraio os amigos dele sem saber de onde eles vêm, mas eu sei que é relevante. Mas a plataforma de local é a tua. Exato. Né? Hoje, se você vê uma outra parceria importante que a gente teve no ano passado, o Twitter lançou o Twitter Place, ou se você chegar e fazer um tweet de alguma coisa do seu celular, ele identifica qual local que você está para tentar fazer. É a base do apontador, ou seja, a relação do local do Twitter com o apontador está aqui. Eu começo a entender o que as pessoas estão falando em tempo real de dentro dos locais. Então a gente começa a coletar informações de tudo quanto é local. O negócio da gente é criar uma grande base de dados e extrair comportamento em cima disso. Você aproveita o que chamam de social graph, que já está feito Exato. nas grandes plataformas Exato. de redes sociais, só que a inteligência de local está na tua plataforma. Exato. A gente acredita que tem uma rede social de pessoas, mas existe uma rede de locais. Tá? Uma pessoa que frequenta determinados restaurantes, hotéis, São Paulo está mais próxima de uma pessoa com o mesmo comportamento em Nova York, em Beijing, na China, do que uma cidade pequena do interior. A gente sabe que aquele restaurante, por exemplo, na Vila Olímpia, onde a gente está, à la carte, que é o 166, ele está muito mais próximo do perfil de quem visita o trio do que o quilo que está a 100 metros dele. Então a gente começa a entender como é que os locais se ligam, o que é relevante para cada um. Então, e algum dia você acha que, eu vou falar quais restaurantes eu gosto aqui em São Paulo, você vai me dizer quais são os bons de Nova York? Bom, esse é o nível que a gente quer Isso é chegar. legal, né? Quer dizer, então o seu roadmap aí de features e de produtos já está muito bem traçado onde vocês querem chegar, né? A gente sabe onde a gente quer chegar. Com certeza, como todo empreendedor, o que você está pensando aqui, o mercado vai muito mais rápido. Você tem que se adequar ao mercado. Sim. Mas você sabe o que se dá para fazer. Uma das coisas que eu falo sempre nas palestras, que o Bill Gates fala isso aqui desde 80. Você subestima o que vai acontecer em 2 anos e superestima o que vai acontecer em 2 anos e subestima o que vai acontecer em 10. Tá? Se você pensar o apontador, ele demorou 10 anos para poder vingar. 10 anos é uma eternidade, 2 anos é pouco tempo. Né? Exatamente. Mas você acha que vocês acharam um modelo, assim, um modelo do que é o DNA do apontador? Você acha que quando que foi esse insight aí? Foi muito indo para fora. Tá? Foi 2007. 2006 Já para com 7 2007. anos de produto. Exato. Só um parênteses, isso aí tem muito, acho que é muito inspirador até para o nosso último convidado, que é o Flávio, que está aqui até acompanhando, que falou muito isso. Eu não sei qual é o meu modelo, né, com 2 anos de negócio. Então, quer dizer, com 7 anos que vocês acharam assim, o perfil e DNA do seu negócio. Exatamente. Né? O que a gente entendeu é, quando você vai para fora, você vai num evento, vai ter um evento semana que vem, agora final de março, para início de abril, que é o Web 2.0. Foi um dos eventos que eu até conheci o Miguel lá. É um evento que muda a sua cabeça, abre a cabeça. Você olhar um fundador do Twitter, ou olhar um fundador de uma outra empresa falando do negócio dele,
você começa a enxergar como é que isso daqui se adequa ao meu negócio. Não é você criar um Twitter novo, mas sim, putz, olha a sacada dele, essas coisas. Se eu fizesse alguma coisa semelhante no meu negócio, isso daí... E pensar grande, Você né? pensa de forma mais ampla, né? Exato. Você, Então, abre a cabeça. eu acho que o que foi o principal diferencial foi ir para fora. É abrir a cabeça para eventos, olhar fora Ter da contato, caixa. né? Exato. E eu acho que as perguntas que eu tenho para assim, acho que o Miguel, para todos vocês, é muito de o dia a dia da operação. Às vezes você fica muito próximo da operação e você começa a perder a visão da coisa. A minha equipe, acho que é isso, minha né? equipe sofre mais quando eu estou fora do que eu estou todo dia do lado dela. Porque aí Quando você volta louco, né? Não, mas não tá bom, é de lá mesmo. Não existe férias. Aí você começa a pensar assim, nossa, olha o que eles fizeram. Se eu fizer, faz isso aqui para testar, faz aquilo ali. Não, calma, a gente vai fazer, calma. Eles seguram até a minha ansiedade. Eu lembro de um cara que eu conheci que tinha ido nesses super eventos de gestão e tal, e a mulher dele falou, cara, você não pode ir nesse evento, você tem que levar mais gente da sua empresa, porque você vai quebrar a sua empresa, porque você volta com tanta ideia, tão maluco. E falta braço pra executar tudo, É, exatamente. Por aí, né? E o que você está vendo, Rafael, assim, do que a transformação desse mercado do empreendedorismo digital, de tecnologia no Brasil, da época, porque você começou pré-bolha, né? Exato. E do que é hoje, né? O que aconteceu ali? Em 99, 2000, 98, 2000, você viu muita empresa de internet no Brasil surgindo. Muitas delas quebraram nesse meio, mas tem algumas que... Antes de 2001 já tinha morrido muita gente. Muita. Você via encapando táxi, todos os outdoors da cidade. Essas empresas... Não tinha cidade limpa, né? Essas empresas eu não conheço uma que está viva até hoje, não é? As empresas que focaram no core, na tecnologia delas, Apontador, MapLink, Buscapé, CyberDite, Mercado Livre. Eu posso te listar um monte de empresa que veio de 98 para 2000, seguindo o modelo americano. Mas todo mundo... Essa métrica é muito boa. Sem capotax? Qual foi a mentalidade daquele tipo? Não é de tipo de pessoa que estava ali. Era vendo aqueles bilionários de IPOs. Vou dar um tombo aqui, né? Vou fazer algo bilionário. Tá? Ninguém pensou pequeno. Quem pensou grande sobreviveu. Eu não vou queimar dinheiro com qualquer coisa, vou focar no negócio, eu vou criar um negócio que vai valer bilhões ali na frente. Então, sempre, essas empresas que pensaram desse jeito... Com tecnologia, com foco, exato, com tecnologia. Hoje está muito mais fácil. Tá? Naquela época você tinha um investidor de uma... Tinham poucos, né? Como é que eu vou convencer um investidor nacional, vamos focar em internet? Aquele negócio que está quebrando, estourando a bolha lá, que ninguém sabe quanto vale a empresa, tudo isso, vamos investir em internet. O mercado amadureceu lá fora e isso daqui também está vindo para cá. A gente está num momento muito bom, o Brasil é a bola da vez. Se você fizer qualquer roadshow do ano passado para cá, todo mundo está receptivo à sua visita. Você vai lá, eles querem escutar você, querem entender seu negócio, até palpitam. O principal problema é saber quais deles estão preparados para assinar o cheque. Eles têm uma cultura nova, a gente tem ainda alguns problemas de legislação, imposto, tudo assim, que eles ficam com medo, se eu pôr dinheiro, como é que eu vou tirar, o que eu vou fazer? Alguns estão já... É uma fricção isso. É uma fricção ainda. Precisa os primeiros virem, aí os outros vêm atrás, mas que isso daí vai acontecer esse ano e os próximos 2 anos, eu não tenho dúvida. Vai ter muito capital de fora incentivando alguns projetos de empreendedor aqui no Brasil. Acho que esse é um momento que a gente nunca viveu e que o Vale do Silício vai vir para cá. Isso é uma das coisas que eu acho interessante, assim, você está numa empresa que tem 10 anos, né? Tem mais de 10 anos. 10 anos de internet no Brasil é uma eternidade. Exato. Como é que você faz para continuar inovador, continuar com a mesma cultura do cara que está começando hoje? Uma coisa bacana que a gente tem lá na empresa, a gente não está lá para sempre aprender, tá? Uma história legal, a gente esvazia a xícara para entrar em novos conhecimentos. 2009 para cá, no final de 2009 para início de 2010, a gente deu um dos principais passos da gente. A gente chegou num nível de maturidade onde a gente teve que organizar a empresa. A gente trouxe um CEO, por exemplo, assim, quando você vê assim, como é que os fundadores trazem o chefe deles?
É tipo o Larry Page e o Sergey Brin Exato. com o Eric Schmidt, né? Exato. A gente chegou num momento de maturação que a gente precisa dar o próximo passo. Ou seja, a gente implementou governança. Eu acho que é uma coisa, se eu fosse abrir qualquer nova startup, missão, visão, valores, você tem que... A cultura Muito claro para todo mundo a o que cultura vocês do que estão querendo você ir. quer é importante, tá? Então quando você olha assim, qual é a missão da empresa? Conectar pessoas, locais e informações ao seu redor. Qualquer coisa que a gente faz desse jeito. Um dos valores da gente, sem medo, no meio dos valores, sem medo de errar. A gente lança coisas, faz coisas, mas a gente ainda cultura... Sem medo de errar, está disposto a errar, né? Exato, a gente tem ainda a cultura de startup. Vamos fazer teste, não vamos ter medo de errar. Vamos todo mundo ali buscar uma das coisas, um dos fatores muito fortes, pessoas, tá? É gente. É gente, quando eu digo, é estrelas sem estrelismo. Então, esse negócio de missão, Legal, valor... estrelas tem estrelismo, né? É Muito isso legal, que a gente tá? busca, que tenha tesão por tecnologia. Você vai ver esse tipo de coisa. Heavy user. A gente implementa um sistema de meritocracia dentro da empresa. As pessoas lá são reconhecidas por mérito, não por protecionismo, alguma coisa. Então você começa a ter muita inovação dentro da empresa. E as pessoas, sem medo de falar a ideia, alguma coisa, ninguém vai roubar a sua ideia lá dentro. A gente tem alguns casos que, alguns labs da gente que não apontou ofertas, eram labs. Hoje a gente já vê projeções de faturamento que eu não tive no apontador nem nos primeiros 5, 6 anos. Que é o quê? É um lab, de um desenvolvedor, juntou com mais 2, 3, o negócio está crescendo, tomando exposição, montando uma equipe comercial separada para ele. Você começa a criar o próprio apontador. É um negócio muito grande. Qualquer coisa que eu mexer ali pode destruir o tráfego, pode mudar a experiência do usuário. Eu impacto muitas pessoas. Mas não é por isso que eu vou deixar de inovar. Tem aquele core que está tantos por cento do meu tráfego, mas eu vou criando uma coisa mais social, que a gente está implementando aqui separada. Tem uma outra equipe criando só um uma produto, parte, assim, um da sua produto que a audiência. gente anunciou agora que vai entrar mais forte no Telemar. A gente arruma um modelo de negócio do apontador. É uma publicidade para pequenos e médios anunciantes dentro do apontador. Chama Apontador Mais. É mais presença, é relatório, é tudo mais. É publicidade em concorrente, publicidade por E o cara já compra direto, tudo online. Não só online, a gente tem consultor por telefone, consultor de venda que vai no porta a porta. A gente está trazendo... Tipo, é quase Amarelas 2011. Vamos pensar que é o que o Yelp faz nos Estados Unidos, isso. o Loco.com faz nos Estados Unidos, o que já foi testado lá nos Estados Unidos, Modelo o que de as páginas negócio. amarelas já fazem isso aqui, o apontador está levando isso para o pequeno anunciante, pequeno negócio. Então a gente começa a levar a pessoa do online para o offline. Então a gente tem uma outra equipe que está desenvolvendo isso. Então a gente cria muito cultura de startups dentro da própria empresa que tem que seguir E parece que assim, essa flipada, assim, essa curva foi muito o que você falou, 2007 para cá, né, com esse novo 2007 modelo. pra cá. Né? Você começaram a ver muita Exatamente. movimento, né? Muito legal. Muito bom. O que você tem de dica para novos empreendedores, Rafael? Pensar grande. Acho que o mais importante é pensar grande, não ter medo de errar. Tá? Quando eu falo pensar grande, se tiver a oportunidade de pensar olhando para fora, é importante. O Brasil é grande? É. Mas eu já vi muita coisa que você lança no Brasil ser engolida por uma coisa que veio depois de fora, porque americano acha fashion, acha bacana usar o produto de fora, que o amigo dele que ele viaja está usando lá fora. Então, se tiver a oportunidade de, desde já, criar alguma coisa que possa escalar fora, eu acho bacana. Hoje, a globalização permite isso para você. E como você hoje, o primeiro um aprendizado que você queira compartilhar como empreendedor, assim, de alguma coisa que você não faria, o que você quer, porque tem muita gente começando agora, né? O que eu não faria hoje? Não, o que você faria, talvez, Não. então, né? O que eu faria é pôr a mão na massa, não tem jeito. É sentar perder as madrugadas, ter muita paixão pelo negócio e entrar de cabeça. A garagem ainda é insubstituível, né? Exato. Tem que ter muita paixão, acreditar. Quando você vê muitas pessoas que passaram aqui com o fundador, todos eles, empreendedores, têm paixão pelo que fazem.
desde o início até hoje. Por isso que o negócio prospera. E tem a visão, né? Exato. Sabe, eu acho engraçado assim, né? Quando fala Isso é visão, muito verdade. Né? tem gente que acha que visão é uma coisa meio etérea, uma coisa meio esfumaçada, Tem uma, mas tem uma parece que coisa você legal, enxerga, né? você é louco, o empreendedor é louco, até o negócio dele dar certo. Então todo mundo Muito achava bom, que ele era essa. maluco. Mas sabe, eu acho que assim, mas é racional isso, porque o cara tem todos os elementos, ele está enxergando os elementos na mesa que o outro não está. Então por isso que o cara tem a convicção. E tem que ser um pouco louco também. Né? Mas legal. E por fim, assim, como você consome informação de empreendedorismo? Você também esses O que você lê? O que leitor você... voraz, blogs? Para mim uma das melhores invenções foi o iPad e a outra foi um outro... Que é uma revista só, né, que você carrega. Né? Por que o iPad? Você tem o Flipboard, que deixa você ver os Twitter, ver as coisas no formato de revista, dos blogs, as coisas que te interessam. Lançaram um novo ali chamado Zite, que ele começa a surgir baseado no seu comportamento de leitura, outras notícias, outros blogs. Quero saber, gosto disso, daquilo, ele começa a montar revista baseada em foco. Então, com recomendação. Mas outra coisa para mim que me incomodava muito era o Google Reader, era que nem vocês comentaram anteriormente. Estava sempre devendo, né? Sempre devendo. Aí criaram um browser lá que agora está público para todos, o RockMelt, que é um browser baseado... É um browser baseado em Chrome, onde você tem todos os plugins, todas as coisas, mas o seu lado esquerdo fica todos os seus amigos do Facebook, tudo que eles querem falar com você é um chat. Mas do seu lado direito você pode pôr os seus blogs favoritos, já monitora seu Twitter. Você monta. Os seus blogs favoritos ele vai colocando lá embaixo como se fosse a caixa postal do seu e-mail. Tem 9 que você não leu, aí você clica e ele já mostra para você, tipo no formatinho revista, tais notícias, essa aqui eu quero ver. Você já clica, abre a janela, então... Ele é mais intuitivo. É rápido. Na hora que você está navegando, você vê que você tem um tempo, você olha ali, putz, deixa eu ver o que saiu. Então você consegue acompanhar. O Christian Barbosa vai adorar isso como ferramenta de interrupção. Você sabe que eu quero fazer um comentário agora. O Christian Barbosa é o novo usuário do iPad. A Microsoft não vai gostar muito disso. Mas quanto à leitura, alguns que ele já comentou que é legal, o Resolução, Startupia aqui no Brasil, eu por estar focando muito em iPhone, mobilidade, a gente lê um pouco o iTouch BR, Mac Magazine, a nível Brasil pra gente, acho que são alguns formadores. Mobilidade é aquele Boy Genius, BSR, né? Boy Genius Report. Aqui, agora, quando você fala internacional, a quantidade de conteúdo rico é muito grande. Então, eu vou falar alguns. TechCrunch, Mashable, Engadget, Gizmodo, The Next Web. Você tem Life Hacker, você vai pegando, você tem conteúdo, tem muita coisa boa. E todos eles eu passo e dou uma olhada. Tem o de joguinho para iPhone que eu gosto, que é o Touch Arcade, isso daí é mais hobby pessoal, joguinho, essas coisas eu leio. Você quer saber o mundo obscuro do lado do iPhone, Redmond Pi. Ele fala dos jailbreak, o que as pessoas estão vendo, como fazer unlock, como não sei o que. Esse eu vi pela primeira vez esse final de semana pelo Zite. Ele mostrou um negócio muito desse, bacana. Ele mostra, além dele mostrar as coisas, os rumores, as tendências, ele começa a ler de outros, ele mostra muito o mundo. Como desbloquear. O mundo obscuro. O que você queria saber e não sabe para quem perguntar. Chegando ao final do nosso Man in the Arena 14, né, primeiro agradecer a Ponte Contato, a Fernanda aí por receber a gente. E a gente, nesse episódio, a gente vai fazer um concurso, um sorteio, um brinde. São 2 presentes aí da editora Novatec, que edita os livros da O'Reilly Media. E a gente tem a arte de SEO e ferramentas de publicidade do Google. E a gente vai... o desafio é o seguinte, o Rafael vai fazer uma pergunta e as 2 melhores respostas ou comentários vão ganhar, cada um vai ganhar desses livros aqui. Legal. A missão do apontador é conectar pessoas, locais e informações ao seu redor. No mundo você tem Goala, Foursquare como redes sociais, você tem os novos Group Messengers, que são os grupos de pessoas falando sobre determinado assunto, onde a localização é o que aproxima elas. Você tem sharing de fotos, junto com redes sociais, vinculando localização também. Se você fosse criar uma nova startup, com serviços baseados na locação que você tem visto aí fora, o que você desenvolveria? Traz pra gente essa ideia. Pessoal, esse é o Man in the Arena
número 14, com a participação especial de Rafael Siqueira, do Apontador. Eu sou Miguel Cavalcante. Eu sou o Léo Cuba. E muito obrigado e até a próxima.